Vamos gravar o próximo problema. O próximo problema agora é uma B, ou seja, é uma esfera não condutora. Não condutora com uma densidade volumétrica de carga, densidade volumétrica de carga, espere só um pouquinho que eu tenho que fazer uma jogada aqui, eu tenho que tirar fora uma densidade volumétrica de carga que está distribuída uniformemente, distribuída uniformemente, distribuída uniformemente, formemente dentro da esfera de raio R. R. E aí nós queremos a mesma coisa. Então nós temos agora uma esfera. Nós temos uma esfera que dentro dessa esfera ela tem um raio R. Nós estamos querendo aqui trabalhar com um raio Rzinho, ficou pequeno aqui. E aí nós temos que calcular aqui num ponto P. E essa esfera, ela tem uma carga aqui. Aí acontece o que? A nossa densidade volumétrica é carga sobre volume. Isso aqui é coulomb por metro cúbico. No formato coulomb por metro cúbico. Perfeito? Coulomb por metro cúbico. Então aqui, ó, vamos lá, meus caros, vamos para o item A. R menor do que Rzão. Aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante. Eu vou desenhar isso aqui inteiro. E aí, vamos imaginar que nós temos um pedaço aqui, ó, de esfera. E esse pedaço de esfera tem um raio Rzinho. E esse raio aqui, ó, é Rzão. Rzinho e Rzão. O que vai acontecer? Aqui dentro a gente pode dizer que existe uma carga Q'. Ou seja, dentro desta esfera de raio Rzinho, há uma carga Q', que a gente chama de Q'. E é isso que a gente vai querer calcular agora. Como é que a gente calcula essa carga Q'? Então espere só um pouquinho. Cálculo de Q'. Ou seja, vai existir uma relação de proporção entre a carga que existe dentro do volume. Então eu vou aqui, novamente vir aqui, ó. O que eu estou querendo dizer é que existe uma carga, uma relação entre essa carga que existe dentro deste volume e a carga total que existe aqui ao seu redor. Ao seu redor quer dizer, essa carga que está aqui total. Como é que a gente sabe? A carga total, ela está numa carga, num volume que é 4/3 de π Rzão ao cubo. E a carga que está aqui, ó, é num volume que é 4/3 de π Rzinho ao quadrado. Então tem que existir uma relação entre os volumes para que eu saiba qual é o valor da carga. Então eu posso vir aqui, ó, e dizer que a minha carga Q' é uma relação entre a carga dentro da esfera de raio Rzinho dividido por a carga total na esfera de raio Rzão. Então olha só, isso é uma proporção. Mas como é que eu calculo, ou seja, uma carga dentro de um volume? A carga dentro de um volume é Q' vai ser aquela minha densidade volumétrica de cargas multiplicado pelo volume considerado.
E nós vimos que essa densidade volumétrica de carga que é ρ, vale a carga sobre volume. Se nós quisermos dizer nossa expressão completa, isso aqui é a carga dividido pelo volume. Qual é o meu volume? O volume é 4/3 de πr ao cubo, que é o volume total, que é o volume da esfera de raio R. Volume da esfera de raio R, que é a esfera completa, a esfera completa. Então, olha só, a gente pode dizer então que Q' vai ser ρ que multiplica o nosso volume considerado. E qual é o nosso volume considerado? Q' é ρ que multiplica 4/3 de πr ao cubo. Então, o nosso Q' vai ser Q total sobre 4/3 de πr ao cubo, que multiplica 4/3 de πrzinho ao cubo. Se nós olharmos bem 4/3 de πr ao cubo, 4/3 de π, isso aqui se simplifica. Então, nós temos Q sobre r ao cubo dividido por rzão ao cubo. E essa é a carga que existe dentro daquela esfera de raio Rzinho. Ou seja, essa carga Q' é a carga que existe. É a carga que existe dentro dessa esfera de raio Rzinho. E agora a gente pode querer calcular quanto vale o campo elétrico aqui. Para isso, a gente tem que calcular o fluxo elétrico. Então, a gente vem aqui, ó, e a gente vem e diz o seguinte. Cálculo do fluxo elétrico pela lei de Gauss, ou seja, pelo fluxo elétrico. Então, nosso fluxo elétrico vai ser essa integral fechada de E ds sobre essa superfície do volume, que é o que? E integral de ds, que é essa superfície que define essa esfera raio R. Então, nós temos que E, que multiplica a esfera de raio R, 4πr². E isso aqui é igual a carga envolvida, Q' sobre S ε0, que vale, então, Q vezes R ao cubo sobre Rzão ao cubo. Então, nós passamos a ter que o campo elétrico E é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga Q, que multiplica R ao cubo, R ao cubo sobre R ao quadrado, multiplicado sobre 1 sobre R ao cubo. Então, nós temos Q, que multiplica 4πε0, Rzão ao cubo, multiplicado por R. E aí nós chegamos a uma situação bem interessante. Depois eu vou desenhar isso aqui, ó. Mas eu posso dizer para vocês, então, que o campo elétrico, se o nosso R aqui, ó, é como ele varia em função do R, como ele varia em função do R, ou seja, aqui é o nosso R variando em função do R, então aqui, ó, nós vamos ter um campo elétrico. Aqui em cima seria o nosso E máximo. Nosso E máximo seria uma reta. E essa reta varia em função disso aqui, ó, Q sobre 4πε0 R ao cubo. Quando nós temos o nosso E aqui em cima, esse E aqui em cima vale Q sobre 4πε0 Rzão ao quadrado. Então, é Rzão ao quadrado. Aqui é Q. Q sobre 4πε0 R ao quadrado. Então, e depois, aí vai acontecer uma outra coisa que eu vou desenhar depois, mas depois disso ele vai cair com o inverso de R, que é o que nós esperamos que aconteça. Então, aqui, ó, eu resolvi primeiro para o índice de B de A igual a R menor do que R. E agora eu vou resolver no outro caso, quando nós temos que... Vamos aqui agora. Quando nós temos R maior ou igual a
R. Então aqui nós temos a nossa esfera de raio R. E aí nós estamos considerando aqui, ó, uma esfera de raio R. Então aqui eu sei que o desenho não está bom, mas o campo elétrico ele aponta para fora em toda a esfera. Em todos os pontos da esfera, o campo elétrico vale para dentro e para fora dessa minha esfera. O campo elétrico a uma distância Rzinho, o campo elétrico é o mesmo. Por quê? Porque a distância da origem até o ponto R é a mesma. Então, por simetria, o campo elétrico também tem que ser constante. Isso vai valer nessa questão agora e não vale na questão anterior, quando nós tínhamos uma carga que era dentro de uma esfera condutora. Mas então, vamos novamente, ou seja, novamente com a lei de Gauss. Lei de Gauss. A lei de Gauss nos diz que o fluxo elétrico é igual à carga envolvida, então aqui é numa superfície de um volume, dividido por ε0, é a carga envolvida. Só que nesse caso aqui agora, qual vai ser a carga envolvida? A carga envolvida, meus caros, quando o Rzinho é igual a R, então aqui nós temos a carga total. Aqui uma carga total Q. Então, essa carga total Q é a carga, por exemplo, que seria envolvida por aquela densidade volumétrica de cargas integrada sobre todo o volume. Vou falar, ou seja, onde é que existe carga? A carga existe quando R vai de 0 até esse Rzão. Ou seja, a gente pode voltar àquela expressão lá. A carga é ρ multiplicado pelo volume. Aqui é volume. Então a carga é ρ, mas qual é o volume máximo onde existe carga? É 4/3 de πr ao cubo. Então essa aqui é Q sobre 4/3 de πr ao cubo, que multiplica 4/3 de πr ao cubo, que obrigatoriamente vai dar a carga aqui. Então aqui, novamente pela lei de Gauss, nós temos que o fluxo elétrico é igual à carga envolvida dividido por ε0. Mas o fluxo elétrico, de novo, é E, que multiplica ds. Então, essa aqui é uma superfície sobre volume. Então, nós estamos simplesmente calculando qual é o campo elétrico E e essa integral de ds, ou seja, isso aqui, essa integral de ds é simplesmente E que multiplica a superfície de uma esfera, que é igual a carga dividido por ε0. Mas a superfície de uma esfera de raio Rzinho, e esse Rzinho aqui, meus caros, ele é maior do que o meu Rzão, onde está a minha carga, ela já está para fora. Ou seja, a gente pode dizer que a partir daqui, ó, dessa região aqui do espaço, não tem mais carga. Você não vai somando carga. A carga parou. A carga só existe dentro da minha esfera, não fora. E aqui, conforme você vai se afastando, então, da esfera carregada, é natural que o campo elétrico vai diminuindo. Por quê? Porque a superfície que eu levo em consideração, ela vai ser cada vez maior, porque o raio aumenta. Então, aqui nós temos de novo E que multiplica 4πr ao quadrado, é simplesmente igual a carga sobre ε0. Então, o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga sobre r ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão do módulo do campo elétrico, que conforme o raio vai aumentando, vai diminuindo o campo. E aí você imaginar que quando o raio fosse o infinito, por exemplo, então vai acontecer que a carga vai a zero. Ou seja, desculpe, a carga se mantém, mas o R infinito, então esse campo elétrico vai a zero. Então, no infinito, o campo elétrico é nulo. É isso que a gente quer dizer. Então agora eu vou parar a minha gravação.